Olá, estudantes da terceira série. Você que assiste às aulas Paraná, que prazer imenso chegar aqui e fazer uma aula bem bacana para você. Eu sou o professor Varley e juntamente com a equipe de gravação, pessoal, nós preparamos o melhor para você. Nós vamos fazer uma aula especial para você que está do outro lado do celular, do outro lado do computador ou da TV. Então vamos lá? Essa aula de hoje nós temos, pessoal, alguns objetivos que eu posso sintetizar no seguinte: você compreender algumas aplicações relacionadas à energia nuclear. Você compreender, pessoal, quais são os riscos de você manusear, liberar essa energia do núcleo atômico. O que pode acontecer com você se você ficar exposto a uma radiação nuclear. Então, vamos trabalhar? É claro que para toda aula você tem que saber algumas coisas. Pessoal, para essa aula, você tem que ter um conhecimento atomístico do átomo. Você tem que saber como é que a matéria está organizada, como é que os átomos se organizam. E é claro, pessoal, aquela velha e querida matemática, tá? Tem uma matemática aí, pessoal, que você deve utilizar. Pessoal, então vamos lá? Vamos trabalhar um pouquinho? Aliás, me permita, você está na terceira série. A matemática utilizada é aquela matemática elementar. Soma, multiplicação, divisão, que mais? Subtração. No máximo a equação do primeiro grau. No máximo a ideia de uma função logarítmica. Sabe? Coisas que um estudante da terceira série ele deveria saber. Pelo menos deve saber. É algo que você tem contato, que você passou ao longo de todo esse tempo, né? Primeira, segunda e terceira série. Então, espero que a matemática não seja um problema para você. E se for, você tem seus professores que estão aí esperando você para te auxiliar. Então, vamos lá? Pessoal, assim, a energia nuclear. Algumas aplicações positivas. Pessoal, vamos pensar de uma maneira bem simples? Da onde vem a energia nuclear? Como o próprio nome sugere, você tem um átomo, né? O átomo, ele tem uma região central, as principais partes, uma região central, que nós chamamos de núcleo atômico, e ele tem uma região periférica, o que nós chamamos de eletrosfera. É bem verdade que a eletrosfera é uma região onde se encontram os elétrons. É bem verdade que o núcleo atômico, ali tem várias partículas, mas as principais são os prótons e os nêutrons. Então, na região central, prótons e nêutrons, na região periférica, na região eletrosfera, nós chamamos, né, essa região de eletrosfera, ali estão os elétrons. Então, tá, o que acontece, pessoal? Isso aqui, pessoal, é algo que ocorreu em Chernobyl, né? É uma explosão, uma usina nuclear. O pessoal liberou uma grande quantidade de radioatividade. Pessoal, e foi um caos total. Por que tem um caos total? Só para você compreender. O núcleo atômico, ali dentro você tem os prótons. Os prótons, eles se repelem, eles não se amam, eles estão se empurrando. Então imagine o seguinte, você com 100 pessoas trancafiados num elevador de 20 metros quadrados, sabe aquelas pessoas tudo suada de academia, sabe? Todo mundo ali é um lugar que você não quer ficar. Isso é um núcleo atômico. E se alguém liberar esse núcleo atômico, todo mundo vai querer sair correndo. Então, pessoal, ali dentro tem muita energia. Se alguém abrir a porta, você vai sair correndo. É o que acontece com as usinas nucleares, né? Você pega lá o urânio enriquecido, você pega lá, tem o urânio 238, eles conseguem separar esse urânio, porque o que serve para sofrer o processo de fissão nuclear é o urânio 235. Então eles separam o urânio 235, ele é muito físsil, ele fica instável, ele é bem fácil de arrebentar o núcleo. E aí eles bombardeiam com nêutron e aí eles liberam essa energia. É óbvio que nas usinas nucleares, né, pessoal, você controla isso. Porque quando você arrebenta o núcleo atômico, uma parte do que é liberado nesse efeito é liberado grande quantidade de calor. E o calor, então, ele é usado para ferver a água
e a água fervida, o vapor dela é que gira as turbinas nas usinas nucleares. E aí você tem a geração de eletricidade. É óbvio que nas usinas, né, pessoal, funciona mais ou menos assim. Aqui dentro ocorre a fissão nuclear, a quebra do núcleo atômico, libera-se grande quantidade de energia térmica, de calor. Você tem um reservatório de água, essa água é fervida e o vapor da água é utilizada para girar o gerador. Lembre-se, o gerador, não vamos entrar nele aqui, embora é algo que é bem fácil de ser explicado. O gerador tem que girar ele. Você tem lá um campo magnético, se você variar o fluxo magnético com metal, você empurra os elétrons do metal para um lado. Então é assim que funciona a turbina. E lá na usina, então, o que deve acontecer? Tem que girar. Na usina hidrelétrica é a água que gira. Na usina eólica é o vento que gira. Numa usina maremotriz, que é no mar, a onda do mar que gira. E aqui, pessoal, é o princípio de uma usina térmica. O vapor de água que gira a turbina. Fácil, né? Fácil. Vale destacar que a água é limpa e ferveu, sai vapor, né? Você tem que ter um espaço para ficar a água sempre trocando de lugar. Repare, sempre a usina vai estar perto de rios, lagos, mar, porque tem que resfriar o vapor de água. Uma parte do vapor sai. Pessoal, o Enem já perguntou se aquele vapor é poluição. Não é. É vapor de água. Claro que ninguém vai tomar nesse vapor, mas é uma água limpa. Beleza? Então é assim que funciona uma usina nuclear. Pessoal, ele fala o seguinte, agora numa atividade, né? Vamos fazer uma atividade bem simples. Ele fala assim, as usinas utilizadas atualmente têm algumas vantagens e algumas desvantagens. E algumas linhas descreva quais são as vantagens e as desvantagens de uma usina nuclear. Cara estudante, você terá um tempo e na sequência nós vamos retornar com a solução dessa atividade.
Então, caro estudante, quais são as vantagens e as desvantagens de uma usina nuclear? É isso que a atividade pede para você. Pessoal, assim, qual é a grande vantagem? A usina nuclear, ela consegue gerar grande quantidade de energia, com pouco produto, com pouca matéria-prima, vamos pensar assim. Cara, ela tem um aproveitamento muito grande. Esse é um dos principais vantagens que você tem, tá? Agora, pessoal, a principal desvantagem que tem uma usina, é óbvio, é o lixo nuclear. É o lixo nuclear e o risco de acidentes. Se acontecer um acidente com uma usina nuclear, pessoal, você condena uma região, tá? Uma cidade. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Além do que o lixo nuclear gerado, né, pessoal, você tem que descartar esse lixo. E hoje é um problema você fazer esse descarte, né? Hoje é um problema você fazer, descartar esse lixo aí. Beleza? Pessoal, se você pegou isso, vamos falar um pouquinho do lixo nuclear. Pessoal, assim, o lixo nuclear, quando você arrebenta o núcleo atômico, sai calor, sai luz, né? Sai um monte de energia, mas você tem a radiação alfa, beta e gama. A radiação, vamos das mais leves, a radiação alfa é uma radiação baixa. A radiação gama, ela consegue queimar. Desculpa, a radiação beta, ela consegue queimar. Agora, a radiação gama, ela atravessa aço. Lá, você tem lá um reservatório, onde você tem as varetas com combustível, você tem um reservatório que é um bloco de chumbo. A radiação gama, ela tem dificuldade para passar pelo chumbo. Então, ali dentro, você armazena a radiação gama, tá? A radiação gama, ela fica armazenada. Só que você tem um problema, né? Onde é que você vai jogar isso? Onde é feito o descarte? Pessoal, você tem duas situações. Uma delas, a principal, é lançar para o espaço. Esse lixo vai por aí ficar vagando, tá? O outro, eles fazem descartes, pessoal, em lugares específicos, né? Um lugar que ninguém pode chegar perto. Né? Deus me livre que você liberar esse lixo nuclear, você terá problemas, consequências assim catastróficos. Qual é o problema, pessoal, do lixo, da radiação nuclear? É que ela fica ali por muito tempo. Essas partículas, a radiação é isso, as partículas elas estão ali, essa energia muito pesada, e uma fica colidindo com a outra. Se você ficar exposto numa radiação nuclear, essas partículas ficam atravessando você. E pode ser que ela bata em algum elétron e mude a configuração na formação de uma célula, e pessoal, e aí você desenvolve o câncer. Tá? Isso é um dos grandes problemas da radiação nuclear. Da energia nuclear, dessa radiação gama, tá? Pessoal, assim, a radiação você tem, pessoal, vários níveis, o médio, o alto, o baixo. Galera, qual é o grande problema? Acho que você já ouviu falar que teve um acidente com o Césio. Aliás, nessa aula você vai rever um pouquinho do que aconteceu em Goiânia. Pessoal, quando você tem grande concentração de combustível, no caso do urânio, galera, o urânio ele é muito difícil. E o que é ser muito difícil? Eu quero que você entenda o seguinte. Lembra do exemplo do elevador que eles estão se empurrando? No elevador, lá 100 pessoas se empurrando. Se você colocar 200, vai ficar um caos ainda maior. No caso do urânio 235, por que ele arrebenta mais fácil? Porque você tem um núcleo maior no 238. No 235, ele é menor. Ele tem 3 nêutrons a menos, mas ele fica menor. É como se pegasse o elevador e fechasse ainda mais. Então, por isso que ele é muito difícil. E, pessoal, quando ele arrebenta, ele libera grandes quantidades. Então, é uma radiação extremamente pesada. Por isso que não se brinca com isso. Pessoal, e aí, né, comentando altos níveis, médios, baixos, o pessoal tem toda uma classificação. É óbvio que eu espero que você nunca chegue perto disso. É bom que você entenda o seguinte, não se brinca com energia nuclear, beleza? Pessoal, agora vou fazer um comentário aqui daquilo que eu já mencionei, que foi o acidente que aconteceu em Goiânia. Galera, em Goiânia, aqui no nosso país, né, um equipamento médico, ele estava aí, foi descartado de modo irregular, né? Pessoal, imagine como é que é a vida, né? Como é que a organização de um hospital. Erros acontecem.
E aconteceu de que esse material ele saiu e alguém foi lá e pegando material reciclado e pessoal liberou, liberou uma pequena cápsula de césio. Pessoal, várias pessoas morreram, Um acidente, assim, algo muito catastrófico. E vejam, algo bem pequeno, muito pequeno, e foi um caos. Vamos fazer uma atividade aqui, pessoal, uma atividade bem simples. Ele fala o seguinte: em setembro de 1987, Goiânia foi o palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando a amostra césio 137 removida de um aparelho de radioterapia abandonado, ele foi manipulado indevidamente por parte da população. A meia-vida do material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. O pessoal dele fala assim: a meia-vida do césio é 30 anos. A quantidade restante de massa do material radioativo, após ter anos, é calculada pela expressão massa, em função do tempo, é A vezes 2,7 kT, onde A é a massa inicial, K é uma constante negativa. Considere que 0,3 é a aproximação para logaritmo de base 10, um logaritmo de 2 na base 10. Qual é o tempo em anos para que uma quantidade de massa de césio 137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Pessoal, aqui eu vou ser muito honesto com você. Essa questão ela está aqui só para mostrar para você o que dá para ser calculado. Essa questão, claro, você terá um tempo para você pensar nela, mas já adianto de antemão, procure seu professor para você, se você quer entender fato, procure seu professor para que você faça lá todo o cálculo bonitinho, porque ela é uma questão bem complexa. E assim você terá um tempo, releia a questão e no final a gente vai fazer uma análise da solução dessa atividade.
Então, pessoal, leu a questão? Olha só. Por que eu mencionei para você procurar o seu professor? Porque, pessoal, olha só, se eu for explicar tudo isso, eu vou demorar um tempo que para vir a aula não é compatível. Então, pegue aí, leve para o professor, fala, professor, eu assisti às aulas Paraná e tem essa questão. Aí seu professor ele vai pegar detalhadamente e ele vai explicar passo a passo dessa questão. Eu falo, né, porque é muito mais matemático, né, do que qualquer outra coisa. E o que você precisa saber? Pessoal, o que nós vimos na aula de hoje, que com energia nuclear ela é importante, ela tem que ter. Você consegue alimentar umas cidades com luz, com indústria, na medicina você tem a aplicação da energia nuclear, né? Ou um tumor cancerígeno ele é bombardeado por radiação. Então, tem muitos tratamentos. E você viu principalmente, pessoal, que com energia nuclear não se brinca. Você sabe que com energia nuclear você não se brinca. Então é claro, quando você vai no hospital, ali tem energia nuclear. O pessoal que trabalha com energia nuclear, eles já sabem disso, né? Eles já sabem disso. Então tome todo o cuidado. E essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até uma outra oportunidade.